Quarta-feira, dia 22 de junho, hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Hoje apresenta-se perante nosso olhar um novo contraste evangélico entre as árvores boas e as más. As afirmações de Jesus a este respeito são tão simples que parecem quase simplistas. E é justo dizer-se que não o são em absoluto. Não são como não o é a vida real da seda do dia, de cada dia. Este ensina-nos que há bons que degeneram e acabam dando frutos maus, e que, pelo contrário, há maus que acabam dando frutos bons. O que significa, pois, em definitivo, que toda árvore boa produz frutos bons? Significa que aquele que é bom o é na medida em que não desanima, obrando bem. Obra bem e não se cansa. Obra o bem e não cede perante a tentação de obrar mal. Obrar bem e persevera até ao heroísmo. Obra o bem e, se por acaso chega a ceder frente ao cansaço de atuar assim, de cair na tentação de obrar o mal ou de assustar, se perante a exigência inegociável, reconhece sinceramente, confessa o de veras, arrepende-se de coração e volta a começar. E o faz entre outras razões, porque sabe que, se não dá bom fruto, será cortado e deixado, queimado no fogo, o santo temor de Deus. E porque, conhecendo a bondade dos outros, através das boas obras, sabe não apenas por exigência individual, mas também por exigência social, que ele só é bom e pode ser reconhecido como tal, através dos feitos e não apenas das palavras. Não basta dizer Senhor, Senhor, como nos recorda São Tiago, a fé acredita-se através das obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu pelas obras te farei ver a minha. Nós, na maturidade da fé, não podemos nos deixar encantar por palavras bonitas, palavras que parecem prodigiosas, mas no fundo são enganadoras. Falar de Deus não é difícil, não. Hoje existem cursos, atos de oratória e treinamentos para que se fale tudo que se possa de Deus, muitas vezes de modo até melhor do que nós cristãos. Conheci gente que nem acreditava em Deus, mas sabia tudo da Bíblia. Leu, estudou, analisou, criticou e fez dela o que quis. Conhecemos uma árvore quando ela é de Deus, pelos frutos que ela dá, e às vezes achamos que os frutos vão fazer muitos milagres. Cura ali e aqui, coisas que satisfazem aquilo que nós queremos. Os frutos que Jesus nos fala são os frutos do Espírito. Só se conhece uma árvore quando ela é boa, quando ela é generosa, quando ela é afável e mansa, quando ela, na verdade, vive aquilo que prega e não faz do Evangelho, não faz da palavra de Deus um meio para se enriquecer e para se tornar mais do que os outros.
Não nos convém julgarmos nenhuma religião, não nos convém julgarmos nenhum homem, nenhuma mulher, porque o julgamento cabe somente a Deus. Mas cabe a nós termos o discernimento e a sabedoria para não sermos iludidos e enganados no mundo em que nós vivemos. A Igreja, desde os seus primórdios, tem sofrido devido vários daqueles que se dizem pregadores, seguidores do Senhor, que na verdade não vivem ou não pregam o Senhor como os apóstolos o faziam. Os tempos se passaram e se multiplicam os falsos profetas e se multiplicam as falsas igrejas. É verdade que vivemos no mundo da liberdade religiosa. E como nos faz bem a liberdade de culto, a liberdade de pregar, a liberdade de anunciar a nossa fé. A liberdade só não pode ser um pretexto para o erro, para a ilusão e para o engano. Existem tantas coisas boas, existem tantas pregações maravilhosas, existe muita vivência de Deus em outras igrejas que não são católicas. Existe muita bondade, existe muita vivência do mandamento de Jesus até em igrejas que não são cristãs ou em pessoas que não creem, mas não cabe a nós dizermos que tudo é bom, o que basta falar de Deus. Este talvez seja o maior do engano, tremendo mal para os nossos dias. É preciso discernir o que, de fato, é de Deus. É preciso olhar as obras e os frutos que estão sendo gerados. Não são imagens bonitas na televisão, não é o choro, não são as lágrimas que esperamos da pregação do Evangelho. O que se espera é que essa pregação favoreça a união, o bem, sobretudo o amor entre os irmãos. Deus abençoe a todos. Campina, que avança! Os investimentos do governo do estado estão fortalecendo ainda mais o desenvolvimento de Campina. O novo centro de convenções vai abrir portas para grandes eventos e o escritório de representação do governo vai agilizar novos investimentos na cidade. Vai, Campina, vai, vai, Campina, vai! O Hospital de Trauma agora tem um moderno aparelho de hemodinâmica e o programa Prato Cheio está levando alimento para quem mais precisa. Governo do estado, somos todos Paraíba.